Sim, estamos aqui mais uma vez para falar nessa série especial sobre os evangelhos. Ontem falamos de Mateus, hoje iremos falar de Marcos, nosso segundo episódio. Vamos falar sobre o evangelho de Marcos. É um estudo bem aprofundado para a gente ter um spoiler aí do que você encontra no livro de Marcos. Uma leitura muito boa para ser feita. Nós então iniciamos o Evangelho de Marcos, como foi citado ontem. Ele é o segundo dos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. O termo sinótico, ele vem de uma palavra grega que significa ver junto. Então, é provável que tenha sido escrito antes dos demais. Embora seja mais curto, mais cheio de ação, Marcos é um livro conciso nos ensinamentos, repletos da atuação miraculosa de Jesus. Então, os autores dos 4 evangelhos, ele não se identifica pelo nome, Então, a tradição mais antiga que identifica o autor desse evangelho vem do líder da igreja Pápias, que viveu na primeira parte do 2º século. Ele foi citado mais tarde pelo historiador Eusébio, dizendo que o evangelho fora escrito por Marcos, um seguidor de Pedro. Então, líderes posteriores da igreja, como Agostinho, não tinham conhecimento dessa tradição e surgiram outros nomes. Então, caso Marcos seja o autor, e provavelmente se trate de João Marcos, filho de uma mulher que oferecia sua casa para os primeiros cristãos se reunir. Era primo de Barnabé e acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. Marcos, ele é mencionado nas cartas de Paulo e como Pedro em Babilônia. Provavelmente esse codinome era o codinome para Roma. Então foi sugerido também que o jovem que estava presente na prisão de Jesus e que fugiu nu também era João Marcos. Se você observar lá no livro de Marcos 14:51, olha que legal aqui, Marcos 14:51. O Marcos 14 está aqui, 14:51. Seguiu-me um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então, coberto unicamente com um lençol, o lençol era de linho, um tecido usado apenas por pessoas ricas. E esse homem, ele saiu sem roupa debaixo, um indicativo de que ele havia se vestido depressa para seguir Jesus. Então a tradição diz que pode ter sido João Marcos. Esta é a única passagem dos evangelhos no qual encontramos uma menção ao incidente. Nessa passagem aqui de Marcos 14. Então fica aí gravado esse episódio, Então Marcos, ele não dá evidências claras acerca de quando ele foi escrito. Então, muitos estudiosos dos evangelhos acreditam que tenha sido antes de Mateus e Lucas. Portanto, atribuem uma composição do livro, uma data anterior à destruição de Jerusalém, ali em 70 depois de Cristo. E alguns sugerem também uma data bem anterior, nos anos 50, caso o livro tenha sido escrito para os cristãos romanos durante a perseguição por Nero. Uma data da década de 60 seria mais provável também. Então, várias evidências internas apoiam que esse evangelho ele foi escrito para um público não judeu. Então, Marcos explica os costumes judaicos a usar palavras e expressões em aramaico, Então, na Palestina, durante o 1º século ali depois de Cristo, ele toma o cuidado de traduzi-las para o grego. O intenso foco de Marcos no sofrimento de Jesus, nos seus ensinos sobre o sofrimento sugerido
que os leitores estavam sendo preparados para suportar o sofrimento e enfrentar um momento especial, caso essa última opção seja verdadeira, o mais provável é que os cristãos de Roma, durante os anos 60, tenham sido o público-alvo original, em 64 d.C. Só que o imperador Nero culpou os cristãos pelo grande incêndio que consumiu Roma, o qual ele mesmo indica que ele mesmo desencadeou esse início de incêndio. Então deu início a uma perseguição sistemática aos mártires dos cristãos na cidade. Então, portanto, um dos propósitos dos evangelhos era encorajar esses cristãos sofredores durante uma terrível provação. Então, Marcos ele tem sido chamado de o livro de histórias da paixão, o sofrimento, a morte de Jesus, como uma introdução ampliada. Quase a metade do livro de Marcos é dedicada aos ensinos de Cristo sobre o Messias sofredor, o sofrimento que os discípulos deveriam enfrentar, e a terça parte final é dedicada à última semana de vida de Jesus na terra. A primeira metade chega ao auge com o reconhecimento de Pedro de que Jesus era Cristo. Que Jesus na terra, a primeira metade chega ao reconhecimento de Pedro de que Jesus era Cristo. Então segue num ritmo acelerado, usar frequentemente o advérbio logo, apresentar poucos ensinos e muitos milagres. Então Jesus é apresentado como um homem de ação, cujo o maior ato foi a morte na cruz. O maior ato foi a morte na cruz. Então outros temas significativos se encontram entrelaçados ao tema geral do sofrimento. Em primeiro lugar, há foco no discipulado, que tem caráter inclusivo. Jesus chama não somente 12, mas também chama os marginalizados, os rejeitados por questões sociais, pobres, crianças e etc. Aqueles que Jesus chama são desafiados a um discipulado que envolve tomar a cruz, ou seja, uma vida de sofrimento. São conclamados também a ministrar as necessidades sociais e físicas por meio de cura, o ministério aos excluídos e pobres, bem como proclamar as boas novas sobre Jesus. Embora Marcos não esboce uma teologia sistemática de Jesus, esse evangelho aborda assuntos sobretudo nos títulos que usa para se referir a Cristo. Dentre eles são encontrados Filho de Deus, Filho do Homem, Messias, Cristo, também como Filho de Deus. Então Marcos destaca a divindade de Jesus e a sua autoridade divina. Ele ensinava com autoridade, podia perdoar pecados, exercia poder sobre demônios e espíritos imundos, sobre a natureza, sobre a lei e o templo. Então, quando Marcos retrata Jesus como Filho do Homem, o termo enfatiza a humanidade de Cristo, mas vai além de ser somente o Filho do Homem. O Filho do Homem veio para sofrer, o Filho do Homem veio para servir, o Filho do Homem veio para dar a vida em resgate por muitos, e é o Filho do Homem que virá no fim do tempo com poder e grande glória. Ele tem autoridade mesmo sobre o sábado. Jesus é o Messias, mas não o tipo Messias esperado para o povo, alguém que chegaria com pompa, glória formal, que governaria o trono de Davi, derrotaria os romanos. Ele era um Messias que seria rejeitado, que sofreria e por fim morreria. Então os discípulos de Jesus devem esperar para si mesmo a experiência do Messias. Então Marcos é o único dos evangelistas a salientar aquilo que foi identificado como um segredo messiânico,
Na primeira metade do livro de Marcos, Jesus adverte os discípulos ou as pessoas que receberam um milagre para ficarem em silêncio, para não contar para ninguém o que Cristo havia feito realmente por elas. Alguns comentaristas têm lutado para compreender os motivos por trás dessa ordem de Jesus. A maioria delas ocorreu antes de Cristo revelar aos discípulos o seu ministério. Então deveria ser compreendido no sentido tradicional, pois envolvia o sofrimento, envolvia a morte, e isso sugere que ele não queria uma proclamação errônica de como realmente era. Além disso, Marcos deixou subentendido que os seguidores de Jesus só entenderiam a natureza do seu messiado após a crucificação e ressurreição. Então, para aqueles que aguardam o retorno de Cristo, outro tema tem importância especial em Marcos: o tema do grande conflito, a luta entre Cristo e o diabo. Então fica evidente, do início ao fim, Jesus travava uma batalha constante contra as forças do mal, com o próprio Satanás, com pessoas possuídas por demônios, com força da natureza, com líderes religiosos e com a própria família. Então este evangelho nos deixa ciente de que o discipulado cristão, em especial à medida que nós aproximamos do fim do tempo, envolve sofrimento e conflito. E no meio de tudo isso devemos vigiar, guardar o grandioso evento de Cristo. Vamos ver aqui, Marcos 13:37. Marcos 13:37, que diz assim, os que porém vos digo a todos, vigiai. Temos que vigiar. Então, esse é o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Que bom que você ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado dessas informações e espero você também no nosso próximo capítulo, no nosso próximo episódio aí dessa série, Os Evangelhos. Fiquem com Deus e até a próxima.